Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós vamos conversar com ele, que é conhecido no estado do Espírito Santo como Super Pai. E hoje nós estamos aqui nessa empresa e eu quero que ele se apresente, fale essa marca e porquê do nome Super Pai. Giovanni, o meu nome foi dado ao Super Pai devido a ter a felicidade, que para alguns pode não ser, mas de ser pai de 7 autistas, né? 7 crianças com autismo, transtorno do espectro autista. É muita gente, hein? E eu acabei ganhando esse apelido de Super Pai porque não é para qualquer um e poucas pessoas gostam de cuidar ou têm coragem de cuidar de tanto filho com espectro autismo. Agora, você me disse que um não é seu, geneticamente, né? Isso. É de amor. O meu primeiro, eu conheci minha esposa quando ele já tinha nascido, ele era bem pequenininho. Uhum. E aproveitei a situação porque eu gostava dela, não sabia que era autista também. Adotei ela com o menino, né, para cuidar. E acabei descobrindo posteriormente, mais para frente, que ele era autista. Eu já desconfiei na primeira vez quando vi ele, pelos trejeitos que ele fazia. Não conhecia o autismo diretamente. Ouvia pela televisão, muito pouco, mas eu percebi que ele era diferente, então procurei saber, falei para poder ir levar no posto de saúde ou na PAI, um local de algum órgão competente, acabou vindo o diagnóstico depois de um tempo. Agora, o autismo, eles geralmente são elétricos, não é? Cada caso é um caso. Cada caso é o caso, mas geralmente o diagnóstico é de crianças mais elétricas, não é verdade? Hiperativos, tal. Como é que é ser pai de 7 crianças autistas, 7 crianças especiais? Rapaz, é uma surpresa que eu acho que ninguém tem de repente, né? Porque como foi me dada essa surpresa por Deus, né? Eu nunca esperava ter 7 filhos, muito menos com autismo. As coisas foram acontecendo ao longo dos anos com a minha esposa. Inclusive, nós estamos há 11 anos juntos, indo para 12, e dentro desse tempo eu consegui ter os 7 com ela. É muito engraçado, né? Foi rápido demais, né? Tem gêmeas também, claro, né? Mas foi rápido demais. Foi em carreirinha. Quantos anos eles têm, assim? A mais nova vai fazer, tem 2 anos e 7 meses, está indo para 2 e 8, e o mais velho tem 12 anos. 12 anos, uma escadinha mesmo. Como é que é 7 crianças dentro de casa? Se um já é difícil, né? Imagine 7. Quando eu digo que é difícil, porque toda criança é elétrica, toda criança quer brincar, toda criança quer correr, o que é normal de qualquer criança. E o autista, ele já tem essa necessidade de ser muito mais animado ainda. Como que é ter 7 crianças animadíssimas dentro de casa? É complicado explicar, mas incrível que eu vou dizer, por incrível que pareça, não dão trabalho. Não dão trabalho? Pelo seguinte, porque cada um tem o seu caminho, o seu momento. Por exemplo, o mais velho gosta de televisão, que é o Lázaro. O negócio dele é televisão. O segundo, que é o Lucas, é computador ou celular. Né? O Luiz Miguel é televisão também, ou então ficar no quintal brincando. A Yasmin e a Isadora, que são as gêmeas, uma é fazer bagunça o dia inteiro dentro de casa, caçar alguma coisa para fazer coisa errada, é o dia inteiro. Ela pula o muro da gente, vai pro vizinho, pula o muro, vai pra rua se deixar. E essa daí que é boa. Essa é a pior de todas. Essa é a melhor. Porque criança tem que pular mesmo. Dá trabalho mesmo. Isso eu é bom. Preocupado. Pimenta do olho, como que é refresco. Eu tô falando que essa aqui é boa. É verdade. Que é pra brincar, pular. É complicado. E a outra, essa Isadora, ela fica só no mundinho dela, mexendo no negocinho lá, fica mandando amarrar as coisas, fica lá mexendo. Ou então fica na piscina tomando um banho, né? Na água de piscina lá. A Stephanie, que a gente chama de TT, que apelidamos carinhosamente de TT, ela vai para onde tiver que ir. Ela junto com a menorzinha, que é a Isabela, que nós chamamos de Belinha, as duas são a dupla dinâmica, né? Batman e Robin. Aquelas aí são tensas, vai para um lado e para o outro, fazendo alguma coisa errada também. Caça alguma coisa errada fazer, uma hora tá na televisão, outra hora fazendo alguma coisa errada, a gente nunca sabe o que vai fazer. Mas cada um dentro do seu quadrado. E você, a sua esposa, tem alguém que ajuda a tomar conta? Alguma mãe, alguma avó, alguma Infelizmente, tia? a família abandonou.
A família deixou de lado mesmo. Ninguém quer saber. Os seus parentes? Nem o meu, nem o dela. É mesmo? Ninguém contribui? Não. Infelizmente, muito pouco. Agora que eu me mudei de local que eu estava, o irmão dela se aproximou um pouco mais da gente com as crianças, leva às vezes um negócio em outro, mas não fica dentro de casa, não frequenta a casa. O pai dela, por exemplo, que é o avô, e a mãe, não vem, não querem saber, nem liga para saber se está bem. Você acha que é algum tipo de preconceito com as crianças? Com certeza. Infelizmente, né, é o não aceitar, né, porque todo pai, toda mãe, como eu, no caso minha esposa, nós temos aquela ideologia que vamos nascer um filho, que vai ser um dia um médico, né, ou vai ser um advogado. Vamos fazer de tudo para dar uma faculdade boa para eles. As obrigações sociais, né? Você falou uma coisa interessante. Nada, né? A sociedade, ela impõe alguns padrões profissionais. E a escola também, ela é punitiva, né? Você tem que estudar para ser médico, para ser doutor. E aí você chegou num ponto interessante. Né? Uma escola discriminatória, uma sociedade discriminatória. Aí você chegou num ponto em que você tem 7 autistas que... eles poderão seguir uma carreira ou não. Como é que você se prepara para o futuro dessas 7 crianças? É complicado, porque como pai de um filho, uma filha, eu tinha aquela ideologia, acreditava que eu ia trabalhar com o meu trabalho, para sustentar a família, dar o melhor para eles e ter as condições que eles necessitam lá na frente, como pai. Uhum. Mas, diante da situação hoje, que eu não esperava ter filho autista, é complicado porque eu trabalho com uma linha de raciocínio diferente das pessoas. Embora é duras as palavras que eu vou dizer agora, que muitas das vezes as pessoas não aceitam dessa maneira, mas meus filhos, para mim, nasceram condenados. Por que condenado? Não é porque eu, pai, como pai, condenei eles, nem a mãe. É a sociedade, o preconceito, a discriminação. Por quê? Porque por eles serem diferentes, terem o lado, né, que nós não gostaríamos que tivesse, que é a linha do raciocínio lógico, racional, que eles não têm, principalmente porque dentro dos graus eu tenho 3. Eu tenho o severo, o moderado e o leve. O problema é que o leve é uma só, que é a menorzinha. Só que o moderado e o severo são os outros 6. Que tem 3 severos e 3 moderados. Qual é o severo? O Lázaro... O mais velho? O Lázaro, ele é mais ou menos. É o moderado, que pode ser severo ou moderado. Ele está entre o meio termo mesmo. Agora, o Luiz Miguel é moderado. A Stephanie, ela é moderada, mas de vez em quando tem um surtozinho que dá a entender que é severo, mas não que é, exatamente. Como é que é a rotina? Né? Porque agora, eles gostam da rotina, né? Agora só para dizer, as gêmeas é que é o Severo e o Lucas. Eles são o Severo mesmo. Severo como? Não falam nada, só comunica só gritando ou então puxando você para algum lugar, não tem estímulo nenhum nessa parte fono que precisaria. Nada. Não tem atendimento com fono. E a inteligência deles é 0. Se eu chegar assim, dentro do espectro, né? Não que eles não são inteligentes, eles entendem muita coisa. Mas se eu chegar para eles assim e falar assim, meu filho, pega aqui papai. Eu aponto o dedo, peço pegar. Ele não pega. Não tem estímulo nenhum, continua fazendo o que eles estão fazendo. Materiais mas duráveis, se eles quiserem uma água, quiserem um suco, quiserem uma joguinhos, comida, eles levam até lá. Joguinhos, eles têm muitos joguinhos em casa? Tem. E eu procuro fazer estímulo. Material celular, concreto, computador. Brinca. Eu procuro, porque é o necessário, o mínimo necessário. Eles gostam de celular? Gosto demais. Você tem celular para todo mundo? Eu não tenho, esse que é o problema, eles quebraram. E eu estou necessitando de uma doação, porque eu não tenho condição de comprar celular. Eu preciso dessa doação. E eles gostam. É o que acalma eles, é porque o celular acalma eles. Eles gostam de celular, eles gostam de computador. Gostam. Eles conseguem se interagir muito com a tecnologia. Conseguem se interagir, por incrível que pareça, mas falar que é bom nada. Esse é o nosso desespero. Mas porque né? É interessante que quem trabalha com educação especial sempre diz, né, e você sabe disso, que você é pai de 7, eles têm o tempo deles para o desenvolvimento das habilidades. Né? E é duro esse tempo longo. Tempos longos. São muitas terapias para chegar. E o processo de aprendizado dele vai ser totalmente diferente do outro, mas ele vai desenvolver habilidades, né? Vai desenvolver. Os leves, os moderados, eles desenvolvem melhor. Eles são inseridos na sociedade depois de um tempo,
com seus 18, 20 anos, até mais um pouco, mas são inseridos na sociedade com bastante aceitação. Agora, o moderado para severo, aí complicou. Aí enfim, nós estamos complicada. falando agora desse cotidiano familiar. Você já falou do SET, do comportamento de alguns. Nesse momento de pandemia, como é que foi a convivência com vocês esses 4, 5 meses? O que vocês fizeram para distrair para essa criançada toda? Bom, primeiramente as escolas tentaram Você dar está cansado, você está com o rosto sim, cansado. bem cansado. É porque eu tenho que cuidar deles, ajudar a esposa dentro de casa, trabalhar para poder trazer o sustento dentro de casa. Porque, por incrível que pareça, nessa época de pandemia, se não existisse a pandemia, eu não estava trabalhando. Porque a minha profissão é cortador de tecido, né, de malha. Eu já tive uma fábrica, perdi por causa das crianças, infelizmente. Aqui tem alguns tecidos, ó, gente. Eu estou prestando serviço e aqui pro tecido rapaz. bom, por sinal. Isso, eu estou prestando serviço para a empresa aqui, né, que é Diferente Uniformes, né? E o que acontece é que eu perdi tudo. Eu tinha uma fábrica montada, completa, e perdi tudo por causa das crianças, porque eu estava cortando o serviço um belo dia e um deles foi me puxar para poder atender eles, a necessidade deles no momento, eu quase cortei a mão de um fora. Então eu fui obrigado a fechar mesmo, porque eu vi na frente que eu vou arrancar a mão de um. Então eu tive que descer do meu padrão que estava assim e ficou assim, vivendo dependendo de doações, porque não tem como ganhar um salário que comporte pagar, é muito custo. 7 crianças. Eu moro de aluguel. Você recebe Bolsa Família? Não. Não recebe Bolsa Família? Não recebo, foi me negado. Eu recebo só benefício. Então é muito difícil. Mas não recebe por quê? Negado. Negado? Porque recebo benefício, foi negado. Mas você tem 7 crianças, você está desempregado, não é isso? Desempregado. A sua esposa? Também, ela não pode trabalhar, tem que tomar conta dos filhos, mas por que não recebe Bolsa Família? Porque o de 7 crianças especiais. Dentro do que eles entendem, o CRAS entende, e eu não tenho direito. O governo fala que eu não tenho direito e acabou. Tem alguma coisa de errado aí, não tem? Porque eu recebo benefício, há um confronto. Ou é benefício ou é Bolsa Família. Não, mas o seu benefício deve ser uns 50 mil reais, né? Deve ser uns 30, quem dera, né? Deve ser uns 30 mil, ver 10 mil para não receber a Bolsa Família. Quem dera, né? 2 salários que a gente recebe, né? Pois como é que 2 salários vai criar 7 Eu estou no terceiro aí para receber um terceiro, mas mesmo assim eu moro de aluguel. E a casa que eu pago, ela é R$ 1.200, então... porque eu preciso, casa pequena eu não consigo, tem que ser uma casa grande. E não é qualquer um que aceita, porque eu já fui expulso em 1 ano e meio, eu fui expulso 3 vezes dentro da minha casa. Porque os vizinhos reclamavam do barulho e o dono ia lá e me pedia delicadamente para me sair. É uma coisa cega, né? 3 vezes em 1 ano e meio, pensa bem. O que eu posso dizer? Ninguém quer me aceitar, a não ser que eu tenha minha casa própria. E para ter minha casa própria, o governo não me cede, não me abre um espaço, eu não tenho como... na verdade, eu penso assim, o benefício que eu recebo eu tenho que pagar aluguel. Se eu pudesse pagar a minha casa com o benefício que eu recebo, eu estaria numa situação confortável, porque eu estaria morando no que é meu, ninguém me expulsar, pelo menos eu tenho uma qualidade de vida melhor, sabendo que o dinheiro que eu recebo do governo, estou pagando minha própria casa, que eu tenho que pagar a casa de aluguel. Então eu acho um absurdo o governo não abrir uma linha de crédito nem me ajudar nesse lado. Porque eu não tenho culpa de ter 7 filhos autistas. É culpa do sistema. Muita gente acha que porque eu tenho 7 filhos autistas... Mas como que você tem 7 filhos autistas? Como que deixou chegar isso? Você não tinha televisão em casa? Televisão eu tenho, né? Não usou camisinha? Eu acho que foi programa educativo demais, né? Só pode, né? Não tem explicação, porque o problema, a verdade, é que minha esposa... Ela tem um problema congênito que ela não pode usar camisinha... Perdão, camisinha que eu devia usar, né? Mas como marido e mulher, sabe que é difícil, a gente não consegue seguir esse padrão, né? Porque, na verdade, o meu problema da minha esposa é que se ela usar remédio, o anticoncepcional, ela tem hemorragia. Ela tentar usar a injeção, ela tem hemorragia. Ela tentou o DIU, não deu certo. Então, sobrou só a camisinha e a tabelinha. Então, a tabelinha já viu que não deu muito certo, né? Infelizmente, e aquela cirurgia masculina, acho que eu esqueci o nome, me ajuda. Vasectomia, Isso, né? aí. Essa foi uma maravilha. Em 2014 nós demos entrada, pedindo vasectomia para mim e para minha esposa. Eu estava no 3º filho quando nós descobrimos que tinha autismo, quando saiu o diagnóstico dos filhos, do primeiro ainda. Né? Do primeiro ainda saiu o diagnóstico, então descobrimos que demora muito sair o diagnóstico.
Então, no terceiro filho, nós pedimos a vasectomia. A minha esposa, em 2014, nós estamos em 2020, não conseguiu até hoje a ligadura, e eu consegui recentemente a vasectomia. Então, eu consegui a vasectomia. Mas eu não pedi para ter 7 filhos com autismo. O governo, eu tenho relatos concretos, de fato, dentro do meu bairro, de pessoas que conseguiram vasectomia com 2 filhos, outro conseguiu que foi com vasectomia com 1 filho só, e eu com 3 não consegui, e chegou a 7 que eu fui conseguir. Eu acho um absurdo. E 7 autistas. Eu acho um absurdo. Entende? Agora eu tenho que encarar essa, porque os meus filhos, como eu disse anteriormente, eles nasceram condenados. Por que condenados? Porque a sociedade os condena, infelizmente, a situação é assim, e os meus filhos, a minha preocupação maior é quando eu atingir, daqui a 20 anos, eu estou na casa dos 70, porque hoje eu tenho 52 anos, vou estar na casa dos 70, e os meus filhos mais velhos vai estar com 30. Então a pergunta é, como vai ser eles pós pai e mãe, ou seja, a partida do pai e da mãe, como é que vai ser isso? Quem vai querer cuidar? É um problema... Como que vai ser? Você disse... É difícil isso, é Marcos, complicado. A família recusou, ninguém aceita. Você fala uma coisa interessante, que é essa condenação social, né, por causa do autismo. E aí você falou da discriminação em relação a você ter essas 7 crianças dentro de casa, quer dizer... que você foi convidado a se retirar várias vezes. Não são apenas as crianças que são condenadas, né? O pai, a família toda é condenada, né? E quando, por exemplo, eu faço essa pergunta e outras perguntas como as pessoas fizeram, vocês não tinham televisão, de uma certa forma, também condena você, botar a culpa em vocês por causa disso. As pessoas querem culpar, mas não procuram saber por quê. Se o sistema fosse a gestão do sistema fosse melhor, porque o sistema não é ruim, é a gestão que é ruim. Então o que faria? Pais de autismo, pais de autista, olha, isso é muito importante o que eu vou dizer. Pais e mães de autista, se puder fazer ligadura, vasectomia, por que tem que matar o problema logo? Porque nós vamos chegar uma hora que vamos cobrar ao governo um direito a um benefício que é por lei. A pergunta é, essa conta vai sair da onde? Quem vai pagar essa conta? O governo que não vai. Vai sair de você, da sociedade, de você que está aí do outro lado. Por quê? Porque se o governo não contém o problema, nós temos o filho. Nós não temos como conseguir trabalhar, porque temos que cuidar, ou a mãe cuida do filho, ou a mãe trabalha, porque ninguém quer. Então como é que fica? Alguém tem que pagar essa conta. Saindo desse cotidiano seu, familiar, como é que funciona a cotidianidade escolar das crianças? É complicada, porque... Elas estudam na escola pública. Isso, escola pública. Meus filhos são na escola pública. Todos eles são atendidos pela educação especial. Isso. E nem se fosse escola particular, eu não queria. Se eu tivesse condições de ter uma escola particular para pagar hoje, eu não levaria. Porque a escola particular, ela está um patamar, deveria estar aqui ou aqui para a escola particular, mas está sim. Porque devido à prefeitura, às prefeituras de todo o Brasil, né, eles são obrigados a trabalhar em cima desse assunto do autismo, porque é necessário, porque as pessoas de baixa renda, periferias, comunidades mais pobres, não tem outro jeito, não tem recorrer a outro jeito, porque a escola particular não vai mesmo. Então eles foram obrigados a se adaptar. Então, o sistema obrigou os professores, os cuidadores a se adaptar e se adequar melhor à situação. Eles estudam na mesma escola? Na mesma escola. 5 deles, e 2 não. As 2 menores não, porque são CMEI ainda. Os outros não são CMF. Então o que acontece? A escola particular não se preocupa em adequar ao novo sistema, porque não interessa. Eles podem aceitar ou não. Não, eles podem aceitar ou não a criança. Eles podem dizer que não tem vaga se não quiserem, porque acabou, a pessoa vai para quem aceita. E quem diz que aceita, a escola é obrigada a se adequar. E isso tem um custo. É um custo alto. A pergunta é, o pai, por ser pai de autista ou mãe, vai ter que pagar mais caro do que os outros alunos? Não, isso não pode acontecer. Então fica difícil. O autista, na educação especial, geralmente tem o professor da inclusão e tem também os cuidadores, né? Isso. Como que é o cotidiano dele dentro da escola? Eles estão desenvolveram novas habilidades? É difícil, porque cada caso é um caso. E é muito difícil. E existem escolas aí no estado que um cuidador para 3, 4 alunos é um absurdo. Um cuidador para um já é difícil. Assim, imagina o mesmo cuidador para cuidar 3, 4. Não tem como. E é complicado, né? Porque humanamente são crianças, impossível o cuidador. Então como é que nós... como é que nós pais vamos exigir
pro cuidador fazer o melhor dele ou pro professor, sendo que o cuidador tem que se virar com 3/4. Não tem como. É impossível. Não dá. Ok, você, contando essa sua experiência toda como pai, né, como pai atuante, como cidadão... sou militante mesmo da causa. Militante do autismo dentro do Espírito Santo e conhece bem a realidade da educação, da relação das crianças, não só das suas, mas das outras também, que isso te impulsiona a conhecer a realidade do autismo. Isso. Você é pré-candidato a vereador? Na verdade, sou candidato agora, né? Porque você é agora candidato. Não somos mais pré, porque você é candidato. Foi registrado e o número saiu, né? Eu sou candidato a vereador. Isso, você é candidato a vereador por qual partido? MDB, daqui de Vitória, né? Em Vitória. Pode falar o número já? 15999. Qual vai ser a sua plataforma? Olha, a minha plataforma no momento é trabalhar com as comunidades, que é o principal, e o autismo, né? Eu tenho que ter 2 plataformas, na verdade, porque eu não posso ser um vereador dos autistas só, eu tenho que ser da minha comunidade, porque eu vivo há muito tempo nela e eu conheço as necessidades dela, assim como conheço todas as necessidades de uma periferia, porque eu vivo em uma há muito tempo. Então nós sabemos que como é que tem que lidar. Quando você falou que não pode ser apenas do autista, mas você pode ser um vereador que olhe com um olhar mais cuidadoso com os especiais, com as pessoas que possuem necessidades especiais, né? 7 autistas, por si só a história já fala, né? Então eu trabalho com a bandeira do autismo, sim, com os PCDs, que são as pessoas com deficiência em geral, porque dentro do autismo nós temos comorbidades. Então nós temos um Down, temos um deficiente visual. Tem a classificação. Um deficiente físico, né? Temos outras deficiências como a microcefalia e temos dentro do autismo. Então, todas as deficiências, é a minha obrigação, isso é minha obrigação, é meu dever. Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima disso porque não temos vozes. Infelizmente não temos vozes. Existem políticas públicas, mas não sai do papel. E a minha única objeção nesse lado é que eu quero entrar para sair do papel. Infelizmente tem que ser assim, porque alguém tem que fazer. E como as pautas existem, mas não saem do papel, nós vamos fazer o quê? Com que essas pautas se cumpram, elas saiam realmente do papel e vão ser colocadas dentro ao longo do ano, né, nos projetos da prefeitura, que nós vamos trazer como vereador, vou trazer e vou colocar todas as pautas. Eu quero que aconteça, sai do papel. Além dessa questão da sua candidatura a vereador, você foi convidado para participar de um projeto. Eu posso tocar nesse assunto ou não? Olha, o projeto você pode tocar sim, porém eu não vou dar detalhes. Eu fui convidado sim para um projeto grandioso, internacional, ousado. É internacional. É internacional, ele é ousado, que vai mexer muito com todos o país, a verdade é essa. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que as pessoas precisam primeiro respeitar a nossa história, nosso conhecimento do autismo, e para esse próximo ano agora vai ter muitas surpresas para o mundo autista principalmente. Não quer contar nenhuma surpresa? Não. Eu não vou contar, não sou autorizado a fazer isso, porque é uma coisa muito singela no momento, mas é verdade, existe sim, eu fui cobiçado, cogitado, por causa da minha história principalmente, por eu ser pai de 7 autistas, então surgiu essa necessidade desse projeto fora do país. Mas isso é uma outra coisa. Já contou alguma coisinha, já busquei alguma coisa, é um projeto internacional. Né? São pessoas de fora do país que... Então, agora você acha na causa aqui melhor que na causa você aqui. É o único caso do Espírito Santo? Um pai de 7 autistas? Não, eu sou do Brasil e do mundo. Não é só daqui não, eu sou do Brasil e do mundo. Não existe no país e nem no mundo inteiro o meu caso. O que os médicos dizem do seu caso? Não dizem nada, porque ninguém está interessado. É alguma questão genética? Não estão interessados, ninguém está interessado. Então, por que você acha que ninguém está interessado? Eu e minha esposa nos disponibilizamos a dar todos os detalhes, dar tudo, se quiser fazer teste sanguíneo, DNA, o que quiser, para saber por quê. Porque existem especulações, que há especulações bem claras, que isso é por causa de pesticida. Tá? Inclusive, eu sei o nome, mas eu não quero levantar polêmica aqui. Mas isso é uma outra coisa. Esse é um dos fatores, mas existem outros fatores genéticos. Dentro da minha família não tem autista. Não existe autismo. E nenhuma pessoa com deficiência, dentro da minha família. Tá? E da família da sua esposa? Da minha esposa,
Antes de nós não tinha caso. Agora existe caso de uma DAO, mas antes não tinha. Agora me diga uma coisa, a aposentadoria dessas 7 crianças, eles já podem, existe alguma possibilidade de... Nem vai existir, nem tão cedo. Talvez com 40, 50 anos. Por quê? E até lá, porque como é que vai ficar, já que eles não vão produzir? Dependendo do governo. O governo vai fazer avaliações a cada 2 anos e vão ver se os filhos merecem continuar sendo autistas. Porque existe o CID-10, por exemplo, agora está tendo o CID-11, parece, que saiu agora, mas vai sair do papel ainda. O que acontece? Uma vez autista com déficit intelectual, uma criança com déficit intelectual, vai ser sempre um déficit intelectual, ou seja, vai continuar assim a vida toda, a não ser que a ciência, que está trabalhando para isso, que consiga produzir alguma coisa que possa curar todas as crianças do autismo, possa curar o autismo. Mas mesmo até assim lá vai demorar. Um caminho gigantesco. Então você, é uma preocupação, né? Você hoje trabalha para sustentar essas 7 crianças, você já falou, daqui a pouco eles vão ficar maiores, e como é que vai ser sustentar esses maiores, né? Crianças de 17, 18, 20, os maiores, como é que vai ser esse universo? Como é que é a comida em casa? Olha, vai ser complicado porque eu vou tirar a base pelas experiências dentro do mundo autista de pessoas que cuidam de filhos acima de 17, 20 anos. Primeiro, depois de 17 anos, o CAPS, né, 17 anos e meio, eles abandonam as crianças, é excluída do sistema. Ou seja, é jogada à mercê da família, uma família que se vire. Começa por aí. É o primeiro problema que nós vamos enfrentar, problema, não e que eu quero lutar para que isso não familiar. aconteça. Não é um problema familiar, é um problema social. Exatamente, abandona, larga e acabou, não quer mais saber. Então já é o primeiro problema, que é sério, porque a mãe com um filho maior, ele começa a ter um adolescente normal, que sente as suas necessidades normal, porém talvez não sabe explicar dependendo do grau. Mas como é que a mãe vai fazer para poder explicar certas coisas de uma criança adolescente que às vezes quer ter uma namorada, quer ter alguma coisa, mas como é que vai explicar para a mãe? E o autista, que ele não pode ter, que ninguém vai querer ele também. É difícil, né? Complicado. E o autista, eles vai chegando à adolescência e a sexualidade deles é muito aflorada. Eu tô falando, né? A sexualidade é complicado. Como é que vai explicar ser, isso para né? ele? Cada caso é um caso, nós não temos como explicar. E vai ter que passar por isso. Né? Como que vai funcionar essa discriminação? Porque a nossa sociedade, ela discrimina. Ela discrimina os negros, ela discrimina os brancos, os gordos, os barrigudos, assim, os feios, assim, os carecas. Ela é uma sociedade discriminatória, né? Bastante. Ela discrimina aquele que é racional. Imagine aquela pessoa que tem desse déficit intelectual, tem né? essa condição intelectual. Essa condição intelectual de razoável, né? Complicado, imagina. Porque as pessoas são preconceituosas. Imagina o seu filho querer fazer um sexo, por exemplo, com uma menina que ele gosta, mas a menina olha pra ele, não vou querer. Deus me livre, né? Tô fora. Às vezes gosta dele, mas às vezes ele é bonito, ele é lindo, mas por causa dessa condição ele fica com medo. Sim. De que ele pode fazer, mas não é nada disso. Eu acho que falta na sociedade a informação. Mas não é só informação de cunho, de cada um, de cunho próprio. Eu acho que a pessoa tem que entender que ela precisa se informar melhor. Nós, pais de autista, temos a condição de informar a sociedade melhor, mas a pergunta é: tão interessado? É a primeira pergunta. Tem que se interessar, porque nós temos condição total de informar a sociedade melhor do que acontece com todos nós. É por isso que eu exponho a minha imagem, para que as pessoas entendam, muitas das vezes, que não é porque eu sou pai de autista, que a minha esposa, que ela não gosta de aparecer muito, por isso que eu apareço mais do que ela. Então o que acontece? Tem muitas mães por aí que se matam, estão se matando, por causa de quê? Porque não aguenta a pressão da sociedade. Infelizmente, agora recentemente eu coloquei no meu Face, né? Para quem quiser conferir se é verdade ou mentira, é Marco Antônio de Oliveira. A foto é uma bicicleta de 8 lugares e tem uma caricatura, né? Conosco, com a minha família inteira. Então o que acontece? Recentemente vocês vão entrar lá, vão ver que uma mãe que eu coloquei acabou se matando, perdeu a vida, né? Por causa da sociedade, que não aguentou a pressão que ela estava vivendo na família, da sociedade. Tá até dando mais de 500 mil acessos, inclusive agora, tem só 5 dias, 6 dias agora.
Mas o que acontece? Moral da história. E o filho? E agora o filho? O filho que tinha a mãe como espelho. Ele vai perguntar pela mãe, cadê a mãe? A pergunta é essa. E o pai? O pai não tem pai. E agora? A família vai ficar tomando conta do filho, que faz parte da família. Mas como que eles vão cuidar se a mãe cuidava? Porque a mãe que sabe cuidar, sabe as necessidades, sabe tudo o que ele precisava. Eu não sei dizer exatamente o ano. Isso aconteceu quando? Foi com a minha amiga isso. Foi agora, recentemente, tem nem um mês isso. E ela tem quantos anos, a moça que cometeu suicídio, você sabe? Eu não sei porque a minha amiga, que eu não entrei em detalhes com ela, mas eu posso saber essa informação se alguém quiser saber, disponibilizar essa informação. Mas o que acontece é a criança. Como que vai explicar para a criança? Ou seja, qual é o risco de se matar também a criança? Qual é o risco de não querer comer, não querer se alimentar, se isolar mais ainda? E aí, Marcos, como é que vai fazer? Só para terminar, qual é a última mensagem que você dá? Faltou alguma coisa nesse nosso bate-papo que você gostaria de retomar agora? Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: eu, como pai de 7 autistas, eu estou expondo a minha imagem para que eu tenha dar voz, principalmente às mães, que vocês cuidem melhor dos seus filhos, acreditem que pode. Se você perder o seu marido, dê uma oportunidade para o seu filho, para você próprio. Não entre em depressão. Eu tenho 7, eu cuido com o maior prazer do mundo. Se minha esposa vier faltar hoje ou amanhã, eu vou cuidar desses 7 do mesmo jeito, com o mesmo amor e carinho, porque eu não sou covarde. Eu sei que existem pais covardes, algumas mães que se acovardam também abandonam, largam na mão de uma avó, de uma tia, de um tio. Eu sei que tem isso, que eu vivo nesse mundo, eu sei o que eu estou falando. Mas eu gostaria de dizer para vocês, gente, que nós precisamos lutar, se unir. Precisamos se unir. A sociedade precisa entender a nossa causa, o nosso sofrimento. Entenda o que eu vou dizer para vocês. Antes de eu ter esses filhos meus, o Giovanni, eu tinha uma vida social. Eu fazia o que eu queria. Eu podia passear, me divertir, ir para as festas e tudo, bacana, você falou 2 coisas interessantes, que você não é covarde. Não. Muitas pessoas, quando já tem um filho, estou grávida, o marido conta para o marido, aí resolve se acovardar e acaba cometendo um aborto. Né? Você não, você é homem o suficiente, a sua esposa também, sem covardia, toma conta de 7 crianças. E o mais interessante é que você largou a sua vida social por amor, para tomar conta dessas 7 crianças. Larguei minha empresa, larguei tudo, fechei tudo. Por quê? Porque eu acho que meus filhos não têm culpa. Por isso que eu falo que eles são condenados, porque eles não têm culpa de ter nascido como nasceu. E eu vou condenar eles, porque a sociedade vai. Já são condenados, não? Eles já são condenados porque eles vão crescer sempre com alguém olhando de lado para eles. E eu não quero que aconteça isso. Eu quero que eles cresçam com as terapias, com o avanço da medicina, com o avanço das terapias com a ABA e outras terapias que tem, né? De Denver, perdão. E essas terapias que não mexe muito com o pezinho, não. Desculpa, que são melhores ao ponto que estão tentando fazer com que as crianças fiquem melhor, né? Aprendam a ser autossuficientes. Eu quero que essas crianças tenham um direito de, pelo menos, tentar.